Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de comportamento motor, tá? Vamos falar um pouco sobre teorias ou modelos de controle, tá? Por que eu coloco essa ideia sobre teorias ou modelos, né? Porque, na realidade, as teorias que começaram há muito tempo atrás, que tentavam, né, as hipóteses de funcionamento do controle, elas, na realidade, não têm uma robustez de uma teoria, né? Elas, na minha visão, elas poderiam ser bem classificadas como modelo, né? As teorias, elas, para que uma teoria seja uma teoria, ela precisa de alguma coisa mais robusta em volta dela, né? Quando você fala da teoria da newtoniana, quando você fala da teoria de Darwin, né? Elas são teorias que elas resistiram a diversas acomodações e testes, né? E elas dão conta de várias situações, né? Na realidade, o que a gente viu no controle motor foram adições que foram feitas ao longo de um tempo, né? E essas adições, elas vão, na realidade, tentando melhorar o modelo. Por isso que eu acho que elas são modelos. Mas muitos especialistas do nosso campo chamam isso de teorias, né? Mas essa é um pouco da minha visão, tá? Bom, a primeira teoria ou modelo é a teoria chamada teoria reflexa, tá? Ou do reflexo. Ela foi proposta no final do século XIX, começo do século XX, tá? 1874, 1878, tá? Um pouquinho depois até, e ela vai até a entrada ali do século XX, né? 1900, né? 1906, ou coisas assim. Mas tiveram vários outros estudiosos que, na realidade, eram contemporâneos ao Sheraton, tá? Então, o que o Sheraton ele acreditava, tá? Ele acreditava que, na realidade, o controle motor era dado em função de um componente chamado reflexo, tá? Então, o reflexo ele era a essência do controle, tá? Bom, isso é verdade? Isso é mentira? Veja bem, na realidade, o reflexo ele faz parte do sistema, tá, de controle, mas ele não é o sistema inteiro, ele é uma parte, tá? A gente consegue ver isso logo depois, no começo do século XX, tá? No início do século XX, quando houve a sugestão de uma teoria que propunha uma certa hierarquia dentro do sistema, tá? Mas a gente vai chegar nela já já. O Sheraton, ele via, né, essa forma de controlar o movimento através de blocos de reflexos, tá? Agora, lembre-se de uma coisa, o reflexo, ele, por definição, tá? Ele é feito, realizado a partir de um impulso ou um estímulo que ele vai pelas vias ascendentes até um estágio da medula e ele retorna a partir de um ponto. Você pode, por exemplo, pensar no reflexo patelar, né? Reflexo patelar é aquele exemplo clássico que você vai a um neurologista, a um clínico geral, ele vai colocar você sentado numa maca, né? Vai te colocar sentado numa maca e vai pegar o tendão patelar e com um martelinho ele vai dar uma pancadinha ali e ele vai produzir uma estereotipia do movimento da sua perna, né? Em função
essa pancada, ou seja, o estímulo, que é a pancada, atingiu o tendão patelar. Essa informação vai subir pelas vias ascendentes, né? Os sistemas sensitivos que vão levar a informação, só que essa informação ela vai chegar até um nível da medula e vai retornar, tá? Então, ou seja, existe dentro do arcabouço, né, do corpo humano, né, um nível onde o reflexo ele se dá. Por isso que a casa de tempo do reflexo é muito menor do que todas as informações que são processadas. A gente vai falar isso quando falarmos sobre processamento de informação, tá? Então esse é o ponto central, ou seja, a informação, ela há um estímulo, ela vai, volta, tá? E, claro, nós usamos reflexo, né, no controle postural, tá? Nós usamos reflexo para manter, né, nos mantermos sentados numa cadeira, tá? Em várias situações a gente vai usar, a gente usa reflexo para poder se aproximar de um objeto, mas aí que vem o ponto crítico da história. O reflexo, tá? Ele não chega ao sistema nervoso central, ou seja, essa informação, ela não sobe, ela não é processada, basicamente. Como ela não é processada, né? Ou seja, a grande pergunta que os contemporâneos ao Sheraton fizeram, né, foram: como é que você explica a ação voluntária, aquela que existe uma intenção, uma volição, ou seja, um desejo de realizar aquela ação, através desses blocos de reflexo? Então, essa foi uma das grandes críticas que, na realidade, surgiu, né? Ela começa a ser explicada, tá, no começo do século XX, através de um cara chamado Magnus, tá, que a gente vai falar já já sobre ele. Então, ou seja, o reflexo faz parte do comportamento motor, ele está na estrutura do corpo humano, só que ele está num nível dessa estrutura, que seria a medula. Tá? Então, né, aqui a ideia, né, de um estímulo e de um efetor. Tá? O Scherer tem essa ideia de integração, tá? Só que ele testa uma parte do sistema, não o sistema como um todo. Então, existe no livro dele até um exemplo interessante de um sapo, né? Dentro dessa visão dos blocos de reflexo, se o sapo tiver que pegar um inseto, ele primeiro vai fazer uma sacada para o inseto, que a gente acabou de ver, né? O movimento ocular de acomodação da fóvea num ponto, tá? Depois ele vai enquadrar a cabeça para olhar para o objeto, tá? Depois ele vai, digamos, se adequar à posição para poder, né, alinhar a cabeça com o corpo para ele poder fazer a ação. Depois ele vai saltar, depois ele vai abrir a boca no ar, fechar a boca em cima do inseto. Ou seja, eu tenho uma cadeia de blocos de reflexo. Assim que ele explicava isso. Só que a gente sabe que na hora que ele identifica o inseto, ele começa a ter processamento. Claro, todo o resto da estrutura vai ser mantida, a grande parte dela, com atividade reflexiva. Mas a ação voluntária, ela vai ser comandada a partir do sistema nervoso central, barra, né, processamento, ou seja, identificação do objeto, escolha, abertura da boca e por aí afora vai, tá? Beleza. Então, o Sherlock ele tentou empurrar essa noção. Ele realmente era um cara genial, extremamente
competente, tinha essa visão integrada do processo, mas existia esse problema em relação ao suposto modelo dele, tá? Então, algumas críticas apareceram, limitações do modelo, não reflexo. Não é uma unidade básica do comportamento, né? Movimentos espontâneos e voluntários, que eu acabei de falar, principal. Existe movimento mesmo sem um estímulo sensorial, que também é verdade, né? Ou seja, ele de uma certa maneira contraria a ideia do reflexo, que o reflexo requer um estímulo sensorial. Aqui a gente está vendo que existem movimentos que eles não precisam realmente de um estímulo, né, para que ocorra, né? A teoria do reflexo também não explica movimentos rápidos, considerados balísticos, que não teriam tempo de você ter o quê? Correção do feedback através de a correção do movimento através de feedback sensorial, tá? Então ele não consegue explicar como nós corrigimos o movimento, tá? E a última crítica é que, dentro das limitações, é que um único estímulo realmente pode gerar várias respostas motoras, várias formas de resposta motora. Ela não é ligada a uma única resposta, tá? Então essas são as limitações, ou seja, a gente está no final do século XIX, entrando no século XX, tá legal? Final do século XIX, entrando no século XX, o Charles Sheraton, que era um fisiologista, filósofo, uma visão muito grande das coisas, ele propõe a ideia de uma integração do sistema nervoso e propõe a teoria reflexa, ou seja, comportamento motor é fruto de uma sequência de blocos de reflexo. Grande crítica é como explicar a ação voluntária, tá? Ótimo. Vamos para frente. Começo do século XX, tá? Vieram os hierarquistas, que eram contemporâneos ao Sheraton, tá? Eles todos eram contemporâneos, eles discutiam, cada um tinha uma visão diferente ou um pouco diferente do problema. Então, eles consideram um modelo, né, hierárquico ou teoria hierárquica, tá? A hierarquia, o que ela propõe? Ela já propõe, né, uma coisa um pouco mais sofisticada, tentando que realmente preencher aquela lacuna que eles viam que havia faltado na explicação da teoria reflexa, tá? Então, como a palavra diz, hierarquia, né? Se você pensar, por exemplo, numa hierarquia militar, né? O soldado recebe ordem da patente superior, né? O tenente, depois o capitão, depois o major coronel, o coronel, tá? Então, ou seja, há uma cadeia de comando. E foi a mesma lógica que os hierarquistas pensaram, né? Esse cara chamado Magnus e o outro chamado Jackson, tá? Holy Jackson, eles foi o início aqui, né, dessa ideia, mas na realidade foi o Magnus realmente que introduz a ideia de uma hierarquia, né? Ou seja, onde há um centro superior, que seria o sistema nervoso central, as estruturas do sistema nervoso central, né? Que também ele é dividido em estruturas, né, corticais, como o terceiro andar, digamos, do prédio. Depois, o segundo andar estariam as estruturas subcorticais, tá? A gente já falou nelas aqui, cerebelo, gânglio da base, aspectos que têm a ver com emoção, né? Áreas que vão, na realidade, permear e modular o movimento, tá? A parte cortical, como terceiro andar, o segundo andar, as estruturas subcorticais, e, finalmente, na medula, você teria o primeiro andar, né? Então, eles concordavam que o reflexo ele fazia parte desse processo, só que ele estava localizado nesses níveis inferiores, tá? Ou seja, não era inferior porque era inferior porque estava localizado
no primeiro degrau da estrutura, se você olhar de baixo para cima, tá? Então, você tem a medula, de baixo para cima, né? As estruturas subcorticais e as estruturas corticais, tá? Então, essa era a proposta dos hierarquistas. E, de uma certa forma, com isso, eles resolviam, de uma certa maneira, o problema, na realidade, dos blocos de reflexo. No momento que eu tenho o sistema nervoso central, eu consigo ter processamento. Então, as ações que são ditas voluntárias, elas são pensadas, tá? Pensadas por quem? Pensadas pela calota cortical. Então, ou seja, a partir do quê? De uma informação que é formulada, tá? E ela vai dentro de uma lógica, ou seja, uma lógica de comunicação, chegar até o córtex motor primário, vai haver uma comunicação com os centros subcorticais que vão interferir na ação também, vão modelar, temporizar, iniciar, né? Coisas que a gente já sabe sobre cerebelo e gânglios da base, e essa informação viria para, na realidade, o córtex motor primário, e a partir daí haveria um comando que chegaria até a medula e dali seria distribuído para os membros inferiores, braços e tudo mais, tá? Então, ou seja, esse seria um modelo hierárquico, né? Ou seja, haveria uma hierarquia, tá? Que é mais ou menos essa aqui, ó, o córtex, né? Estruturas do mesencéfalo, tronco cerebral e aí medula, né? A spinal cord, onde estaria a parte primitiva dos reflexos, tá? Então, o córtex como mandatário aí do formulador das decisões, e aí a resposta viria para baixo, tá? Beleza. Uma limitação dessa teoria, que eu não coloquei aqui, é que ela resolve o problema do reflexo, mas na realidade ela não explica muito ainda, ou nem toca, os hierarquistas não falam sobre integração com o meio ambiente, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver já já, mas essa seria uma das limitações da teoria hierárquica, tá? Perfeito. Aí a gente chega mais ou menos por volta dos anos 30, né? E aparece o Nikolai Bernstein, que era aquele mesmo cara que nós tínhamos falado no nosso segundo encontro, onde ele formula, né, as ideias sobre controle, né, graus de liberdade. Então, até então, o sistema motor não era visto como um sistema, tá? Então, ele procura descrever, tá, o sistema motor como um sistema, tá, literalmente. Tá? Essa foi a primeira coisa. Um outro aspecto importante que o Bernstein ele toca, ele considera aspectos físicos, o ambiente, mas as forças físicas que vão afetar o movimento, tá? Então ele fala sobre gravidade, ele fala sobre inércia, ele fala sobre aceleração, resistência, né? Então todos esses aspectos são tocados. Então, de uma certa maneira, ele toca no aspecto do ambiente, mas por uma visão realmente muito mais das forças que atuam nesse ambiente, tá? A teoria dos sistemas também fala um pouco sobre os comandos centrais variam de acordo com as condições iniciais, é óbvio, né? Ou seja, eu vou poder exercer controle dependendo daquilo que está sendo apresentado inicialmente para mim, sobre essas condições, né? E ele traz também, dentro da teoria dos sistemas, a ideia de redundância, né? E liberdade, que nós já tínhamos conversado. Mas a redundância, né, é um termo muito interessante dentro do campo de comportamento motor, porque ele explica, de uma certa maneira,
o excesso de peças na configuração inicial, né, do ser humano, e depois essas peças, elas vão, na realidade, sendo perdidas ao longo do caminho, algumas vão sendo congeladas, né, ou seja, você vai ter problemas articulares, você vai ter problemas mecânicos, e aí você precisa ter redundância, porque o sistema vai durar muito tempo. Então, a redundância, ela vai atender essa durabilidade do sistema, tá? Isso é muito importante, tá? E daí, os graus de liberdade vêm em função desse excesso de redundância inicial, que depois a gente começa a perder ao longo da trajetória da idade, né, adulta, e depois na velhice isso fica bem evidente, tá? Beleza. Críticas ou limitações. Apesar do avanço da teoria dos sistemas, do modelo dos sistemas, né, há uma inclusão do ambiente, mas através das forças que vão atuar no ser humano, tá? Não necessariamente do ambiente como, que é o que aparece na teoria seguinte, que seria a teoria ecológica, tá? A teoria ecológica, ela propõe, de uma certa maneira, aquilo que nós discutimos na nossa primeira aula, né? Que é o quê? A integração ou acoplamento entre o ambiente e o indivíduo, tá? O indivíduo, perdão, ele está acoplado ao ambiente, tá? Ele faz parte do ambiente, né? Então, há uma brincadeirinha que eu faço, né? Se uma pessoa vai sair do Rio para ir para Petrópolis, por exemplo, tá? E ele vai pegar a serra, tá? Serra aqui para chegar em Petrópolis. A pergunta é, quem é que está dirigindo, né? O indivíduo, né? O motorista, ou as curvas? Ou uma integração entre os dois, tá? Você não pode admitir a hipótese que o indivíduo ele vai violar as curvas, porque se ele violar as curvas, ele cai da serra. Simples dessa forma, tá? Então, ou seja, você só vai agir de acordo com as possibilidades que o ambiente te permita que você haja. Você não vai agir sem que o ambiente te dê as pré-condições, tá? Então, você está o tempo todo na ação, você está integrado ao ambiente. E foi assim que os ecologistas eles viam o problema. Então, eles falavam em termos como percepção direta, né? Um outro termo muito usado por eles era a noção de affordance, tá? A teoria ecológica, o pai dessa teoria foi um cara chamado James Gibson, tá? Ele publicou um livro na década de 40, final dos anos 40, no pós-guerra, por volta de 49, 50, onde, né, ele fala da percepção direta. Então, o Gibson, ele logo no pós-guerra, uma das coisas que foram vistas durante a guerra é que os pousos de aviões, né, dos aviões, nos porta-aviões, tinham um índice enorme de acidentes. E o Gibson, ele recebe um dinheiro, um projeto que ele aplicou para o governo americano, para estudar, né, junto com a Marinha Americana, como minimizar, na realidade, os pousos, né, através dessa interação, porque é claro que a gente não tinha a configuração que a gente tem hoje, a forma como os aviões hoje eles partem, os aviões eles não fazem uso mais daqueles ganchos, nem para sair, nem para entrar, eles saem direto do porta-avião, né, por impulso, e depois vão direto e também posam dessa maneira, tá? Mas é porque a tecnologia também andou. Mas a ideia inicial do Gibson era estudar, na realidade, esse tipo de problema. Então, foi dali que ele começa a fazer as formulações dessa teoria ecológica, tá? Uma coisa importante na teoria ecológica
é a ideia, né, que a gente já discutiu de sensação e percepção. Então, os sentidos, né, eles são vistos pelos sistemas sensoriais, as sensações, e a percepção é uma criação, né, uma formulação a partir da cognição de coisas que nós já temos no sistema de memória, uma comparação, tá? Então, o Gibson, ele formula, na realidade, e depois alguns indivíduos que vieram depois dele formulam essas ideias, né? E, por exemplo, esse é um ambiente aqui, né, que foi proposto em 1973 por um cara chamado Lee, né? Então, aqui eles colocavam os bebezinhos, né, nesse quarto, tá? Só que esse quarto era móvel, ele se movimentava. Ele se movimentava as paredes laterais e a parede frontal, ou você poderia também ter uma movimentação somente da parede lateral, que seria o campo periférico, tá? E somente da parte central do quarto, que é essa parede aqui do fundo, que seria, né, a visão frontal. E o que eles descobriram com isso? Que as crianças, dependendo da forma que o quarto era movimentado, elas caíam sentadas no chão. Então, ou seja, a visão que a teoria que os ecologistas davam ao problema é que, né, no caso dos bebês que ainda estavam, não tinham ainda um controle postural plenamente desenvolvido, né, eles eram nocauteados pelo movimento, na realidade, pela integração entre a visão e o ambiente do quarto, né? Então, por isso que eles eram nocauteados, tá? Então, eles caíam em função disso. Muitos de nós já devemos ter sentido essa sensação de nos aproximarmos de um objeto que é maior, às vezes de uma geladeira ou de uma estante que ela está oscilando, você achar que está oscilando junto com ela, né? Então, ou seja, é a mesma sensação que os bebês tinham, só que de uma forma bastante mais, digamos assim, forte. Por isso que eles caíam sentados, tá? Então, esse é um exemplo dentro da abordagem ecológica, ou seja, do acoplamento entre indivíduo e meio ambiente, né? Aqui são os paradigmas, digamos, dos anos, do final da década de 90, né? Onde você vai tentar testar exatamente, né? Esses pontos eram plotados numa tela, o sujeito estava aqui em cima de uma plataforma de força, né? Tocando numa barra também que se movimentava, e esses pontos oscilavam. E aí você tentava estudar, os pesquisadores tentavam, através desse protocolo, já envolvendo controle postural, tá? Produzir um certo desequilíbrio no sistema, colocando o indivíduo com um pé na frente e outro atrás, para ver o quanto que ele vai, na realidade, oscilar em relação aos pontos da visão e ao movimento dessa barra aqui lateralizada, que é mexer também com o indivíduo, né? Nesse protocolo, os indivíduos não poderiam aplicar mais de um newton de força na barra. Eles pegavam realmente a informação cutânea, tá, do dedo. E aí você oscilava junto com a barra lateralmente e também oscilava em função do sistema visual. E aí, é claro, uma crítica que existia em relação à teoria ecológica é que o Gibson, ele formulou, ele tinha muitas ideias, mas elas não tiveram um embasamento muito forte metodológico. Ele acabou produzindo isso, tá? Então, ou seja, aqui está o exemplo da barra, novamente, tá? A oscilação, aqui já sem a questão da visão, tá? Somente através de um sistema sensorial que era o quê? Né? A informação oriunda da ponta do dedo. Não havia apoio do indivíduo na barra, tá? Aqui já o mesmo modelo, né? Pegando uma pessoa mais idosa, e aí o movimento das paredes laterais e a parede frontal, tá? Novamente, uma esteira, a mesma ideia. A mesma coisa. Oscilação da
parte da parede frontal, e aqui também o indivíduo seguro, na frente dele ele vai ter uma oscilação produzida pelo movimento dessa tela. Bom, eu vou dar uma parada por aqui, voltamos para falar sobre programação motora, tá? Um pouco, e falarmos de processamento de informação.